Olá pessoal, meu nome é Vitor Tonello, eu sou da Academia do Estudo e Memória e hoje eu vou falar com vocês que estão estudando, que estão para prestar uma prova, um concurso, um vestibular e às vezes não estão tendo o desempenho que vocês esperam ter, né? Eu sei porque eu já passei por isso e é muito frustrante quando a gente estuda e sabe que o nosso rendimento está deixando a desejar. E isso ocorre por vários motivos. Então hoje eu vou falar para que você realmente melhore, que você corrija a sua conduta no seu estudo, no seu dia a dia e que você possa com isso ter melhores desempenhos. Então primeiro eu vou falar 4 maneiras de como você não estudar, ou seja, os 4 principais erros que os estudantes têm, que os estudantes cometem na hora que estão estudando. E como é que eu posso falar isso com tanta propriedade? Porque foram erros que eu também cometia, né? Antes de eu conhecer técnicas, de eu conhecer métodos, eu também cometi esses mesmos erros. Então, olha só, vou mostrar 4 maneiras de como não estudar. Por exemplo, chegou uma fase que eu estudava lendo e andando, lendo em voz alta. Então eu ficava andando, lendo os textos e eu falei andando, né? Porque muitas vezes eu deitava para estudar e aí vocês já sabem muito bem o que acontece, né? Acabava dormindo com a apostila servindo de travesseiro. Então, não estudar não é isso. Não é você ficar repetindo, lendo várias vezes, como se você quisesse realmente, tá? Simplesmente pela repetição você aprender ali o conteúdo. Isso não funciona. Uma outra maneira que não funciona é você, por exemplo, ficar fazendo resumos. Então, várias vezes eu fiz resumos e depois ainda fazia o resumo do resumo, aquele resumão final, né? E estudava para a prova só por aquele resumão final. Chegava lá na hora da prova ou na hora de um concurso, né, você descobre que a maioria das questões são justamente aqueles detalhes, aquelas exceções que você não colocou no seu resumo. Então os professores, os examinadores adoram pedir os detalhes, as entrelinhas. Então não é produtivo, porque você perde informações. Bom, uma outra maneira de como você não deve estudar é sublinhando palavras nos textos, né? Então o pessoal vai sublinhando, tem gente que até compra aqueles marca-textos, tal. Eu, por exemplo, chegou uma fase que eu até sublinhar palavras não era mais assim, não era mais suficiente. Então eu comecei a comprar aquelas canetas coloridas, verde-limão, rosa-choque, e deixava minha apostila, meu caderno todo colorido, e fazia uma bolinha, asterisco, setinha, deixava tudo marcado. Chegava na hora da prova, às vezes lembrava até da cor que tinha sublinhado, mas não lembrava o que nem porquê. Então não é pelo fato de você ter sublinhado uma informação que vai garantir que você tenha assimilado, que você vai, né, realmente entender a informação. Destaca, chama um pouquinho a atenção, mas não garante nada. E uma outra maneira que eu posso falar para vocês que vocês não devem fazer, que não serve para o estudo, é querer fazer estudo em grupo. Olha, eu já tentei, né? Tentava várias vezes, convidava 3, 4 colegas, e daí o que acontece? Funciona bem nos 10 primeiros minutos. Depois começa a vir aquela pipoquinha, aquele salgadinho, um suco, aí termina em bate-papo, termina em tudo, menos na atividade de estudo. Então o estudo é uma atividade que ela tem que ser realmente, né, introspectiva. Você já teve a aula e você agora está estudando ali aquela matéria. Então agora vamos falar um pouco a respeito de como estudar, tá? Então o verdadeiro estudo vem quando você identifica, quando você desenvolve a sua capacidade de análise e você identifica cada conceito, cada ideia, cada definição, cada informação que o estudo que aquele conteúdo está te transmitindo. E o ideal é que você escolha uma palavra-chave para representar cada ideia, cada conceito e cada informação. Com isso, vocês vão ter sintetizado todo o assunto, o que é bem diferente de um resumo. Você não perde nenhuma informação, mesmo que seja um detalhe, um subdetalhe, vai estar ali representado através de uma palavra-chave. E você, sabendo escolher uma boa palavra-chave, que nem sempre é uma palavra importante do texto, então muitas pessoas acreditam que a palavra-chave seja uma palavra importante daquele texto. E pode ser,
mas também pode não ser. A palavra-chave, ela pode ser uma palavra que, dependendo da sua bagagem de vida, da sua cultura, é uma palavra que para você, aquela palavra reporta aquela ideia, aquele conceito, aquela definição. Então ela pode não estar no texto, tá? E uma coisa muito importante é como você vai organizar essas palavras-chave. Então o ideal é que você faça um diagrama. Esse diagrama ele tem uma hierarquia de informações. Então quando a palavra-chave está ligada a outra palavra-chave, você vai organizar isso através de chaves, montando um diagrama com uma total estrutura hierárquica de informações. Então com isso, vocês vão ter um estudo muito mais produtivo, vão reduzir o tempo de estudo e vão fazer realmente um estudo verdadeiro, onde você vai conseguir reportar aquele assunto com as suas próprias palavras. Então você sabendo realmente explicar o que foi estudado, tá? Então isso é fantástico, eu já trabalho com esse método há mais de 25 anos e eu também fui atrás de técnicas, de métodos, isso porque eu estava realmente numa fase muito difícil da minha faculdade. Então, para conseguir entrar na faculdade, como eu não tinha método, eu tinha que compensar com a quantidade de estudo. Então, eu estudei por 2 anos, 12 horas por dia. Então, como eu sabia que o meu desempenho era muito baixo, eu tinha que compensar realmente na quantidade. Então, eu estudei 12 horas por dia, só que o pior de tudo, quando eu consegui ingressar na faculdade, mesmo assim, eu não estava conseguindo passar nas matérias. Estava começando a reprovar nas disciplinas, e daí eu fui buscar métodos, técnicas, fiz alguns cursos, conversei com muitos professores e realmente extraí o que funcionava. Apliquei, realmente mudou a minha vida acadêmica, mudou totalmente a minha carreira, porque eu consegui entrar em grandes corporações, depois consegui entrar na pós-graduação, então foi fantástico. E hoje a minha missão é ensinar a vocês que estão começando, que estão com as mesmas dificuldades que eu tinha, a superar essa fase, né? Então eu trabalho com essas técnicas, com esses métodos há mais de 25 anos, já treinei cadetes da Academia da Força Aérea, já treinei pessoas do Exército, da Marinha, das mais renomadas faculdades do Brasil, colégios, cursos preparatórios. Então, porque o importante, pessoal, é que a gente conheça técnicas e métodos. Não adianta nada a pessoa querer resolver sem as técnicas. Vou dar um exemplo para que você entenda como as técnicas podem te ajudar, como as técnicas funcionam. Imagine que você tenha, por exemplo, um parafuso e você queira soltar aquele parafuso com as suas unhas. Provavelmente, se aquele parafuso estiver bem apertado, você vai machucar todas as suas unhas e não vai conseguir soltar aquele parafuso. E você pode até começar a achar que soltar um parafuso seja algo impossível. E talvez até seja, com as suas unhas talvez seja. Agora, se você pega uma ferramenta adequada, se você pega uma chave de fenda, você vai lá e facilmente consegue soltar aquele parafuso. Então as técnicas, elas são ferramentas intelectuais. Elas vão facilitar a realização de um trabalho. Assim como uma chave de fenda facilita você soltar um parafuso. Agora vamos entender o que muitas pessoas às vezes fazem é o seguinte. A pessoa conhece uma técnica de memorização, ou seja, a pessoa tem a chave de fenda e ela acha que só pelo fato dela conhecer, o parafuso vai soltar. Então não adianta eu ter a chave de fenda na minha mão, se eu não fizer a minha parte, se eu não encaixar a chave de fenda e virar a chave de fenda no sentido correto, no sentido anti-horário, eu não vou soltar o parafuso. E se eu inclusive girar para o sentido horário, eu vou estar apertando o parafuso. E se o meu objetivo é soltar o parafuso, eu não vou conseguir. Então eu tenho que conhecer a técnica e saber aplicar a técnica corretamente. E uma outra grande questão é que algumas pessoas têm um determinado problema, por exemplo, um prego, mas se ela só conhece a chave de fenda, ela quer transformar a chave de fenda no martelo. Então, para quem só conhece o martelo, por exemplo, acha que todo problema é um prego. E nem sempre é assim. Às vezes você pode ter um problema que seja um prego, você precisa de uma ferramenta adequada, e você pode ter um outro problema que seja um parafuso e você precisa de uma outra ferramenta adequada, no caso a chave de fenda, né? Então quando você tem um prego, você precisa de um martelo. Quando você tem um parafuso, você precisa de uma chave de fenda. Então nós temos que conhecer várias técnicas para que elas possam dar suporte para qualquer tipo de informação. Então existem técnicas de estudo, existem técnicas de memorização e que são fantásticas, que propiciam que a gente melhore o nosso desempenho. Então olha só,
O objetivo desse vídeo foi passar as informações de como vocês não devem estudar e de como vocês devem estudar, escolhendo a palavra-chave, montando o seu diagrama. Agora, pessoal, o mais importante é que vocês deixem os comentários, deixem as suas perguntas, porque os próximos vídeos eu vou fazer em função dos comentários das perguntas que vocês fizerem, tá? Então os próximos vídeos vão ser explicando as perguntas que vocês deixarem aqui nos comentários, tá? Se você achou essa informação válida, compartilhe com seus amigos e eu realmente agradeço. Estou recebendo aí vários e-mails, né? E eu gostaria que, pessoal, que no lugar de mandar e-mail para mim, tá? No meu site tem lá o contato, mas deixe o comentário aqui, porque às vezes a sua dúvida, a sua pergunta serve para apoiar outras pessoas, tá? Então eu gostaria que você deixasse o seu comentário aqui, ele é muito relevante, tá? Não existe pergunta boba, né? Existe o bobo que não pergunta. Então deixa o seu comentário aqui. Se você gostou, clica no curtir da página, que daí você acompanha a nossa página. Eu gostaria de agradecer as mais de 1.500 pessoas que assistiram ao vídeo passado, né? Foi o primeiro vídeo, então eu já palestrei para mais de 300 mil pessoas no Brasil, só que eu estou começando agora a conversar com vocês via canal digital. Então, por muitos anos o meu trabalho era só presencial e agora vamos aproveitar a tecnologia para poder atingir mais pessoas, poder ajudar mais pessoas. Então contem comigo, desejo sucesso a todos e nos vemos no próximo vídeo.